Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Nós, nesta audição, é incontornável que não coloquemos também as preocupações em relação às finanças locais, porque estas são as matérias, de facto, que traz grande preocupação aos municípios, nomeadamente no que respeita à sua capacidade, porque é daí que depende a sua capacidade e os seus meios de intervenção para junto das populações, mas também porque é uma matéria de grande relevância política. E eu queria aqui, em primeiro lugar, referir o seguinte, não posso deixar de o fazê-lo, que esta é uma proposta que chegou à Assembleia da República já há alguns meses. E há alguns meses que o trabalho de especialidade foi-se desenvolvendo. Entretanto, ele foi suspenso também, creio que há cerca de 2 meses. E não podemos aceitar que agora, com este objetivo de tentar fechar à pressa uma lei tão importante, tão relevante e tão complexa, que se queira terminar este processo num período muito curto, impossibilitando a sua discussão de uma forma séria, mesmo a troca de opiniões e de ideias que nós sabemos que são divergentes entre os vários grupos parlamentares. Isto para dizer que nós não aceitamos que a Assembleia da República e os seus deputados sejam remetidos para uma posição de meramente votar de acordo com os calendários que são vantajosos ou que vão ao encontro dos objetivos do Governo, do PSD e do CDS. Entrando em questões de conteúdo, referir o seguinte, de que, e como disse o Sr. Ministro na sua intervenção inicial, o acordo que foi assinado, quer com a Associação Nacional de Municípios e quer com a ANAFRE, no essencial mantém aqueles que são os pressupostos iniciais definidos por este Governo. Isso é verdade, de facto, as alterações que se propõem introduzir não são alterações de fundo. E quando nós consideramos que se mantém esses pressupostos, é porque a proposta do Governo, considerando já estas alterações, mantém a liquidação da autonomia financeira das autarquias locais. Continua a impor uma asfixia financeira e a institucionalizar uma legítima ingerência na autonomia local por via de uma efetiva tutela de mérito. Reduz drasticamente a participação dos municípios e das freguesias na partilha dos recursos públicos. Eu ouvi bem esta explicação do Sr. Secretário de Estado em relação às receitas para as autarquias. Mas, Sr. Secretário de Estado, não podemos ignorar um dos princípios constitucionais, que é a justa repartição dos recursos públicos entre a administração local e a administração e o Estado, a administração central. E esse princípio está, de facto, bastante debilitado nesta proposta que é apresentada. Porque mesmo com o acordo, há uma redução de 5,8% na participação dos municípios da atual lei que está em vigor para a proposta que é agora apresentada. Mantém a estabilidade nas transferências, podendo elas serem alteradas em cada orçamento de Estado, de acordo com aqueles que forem os interesses dos governos. Mantém um objetivo de um continuado saque fiscal e de uma redução abrupta de serviços e funções públicas, para além de que mantém, é muito falado, e foi muito falado também, a necessidade das receitas dos municípios serem cada vez menos dependentes do dito imobiliário, mas esta lei e esta proposta, aliás, ainda não é lei, mas esta proposta mantém essa arquitetura financeira, tornando o imobiliário como uma principal fonte de receita. Por isso nós consideramos que a proposta, a estratégia do Governo, e com esta proposta de lei integrada de facto neste pacote de medidas apresentadas por este Governo, algumas já aprovadas, como o PCP tem vindo a dizer, elas têm como objetivo desmantelar o poder local democrático. Querem subvertê-lo e torná-lo mais dependente do Governo. Querem subvertê-lo porque muitas vezes é incómodo para o próprio Governo e querem subvertê-lo para liquidar a capacidade reivindicativa das populações. Aliás, esta proposta do Governo vai no sentido e aprofunda aprofunda as condicionantes e introduz mais condicionalismos para a capacidade de realização das autarquias e para a sua capacidade de resolução dos problemas das populações. Só vai trazer mais problemas aos problemas que já hoje as autarquias sentem de asfixia financeira e que problemas estes também muito agravados pela implementação da lei das finanças locais. Aliás, o Sr. Deputado Altino Bessa disse aqui que a lei atual nunca foi cumprida não sei se foi nunca que utilizou
utilizou esta palavra, mas que não foi cumprida, quer pelos anteriores governos do Partido Socialista, quer pelo governo do PSD e do CDS. E isto vai ao encontro daquilo que o PCP tem dito, porque mesmo contra a atual lei, a verdade é que a situação em que as autarquias se encontram, em muito, é da responsabilidade do próprio governo. O governo fala, e uma das questões que foi aqui dita, é que não há redução, por exemplo, para as freguesias, não há redução dos meios para as freguesias, mas contas simples nós podemos aqui demonstrar que há efetivamente redução, porque a redução no fundo de financiamento das freguesias de 2,5% para 2%, que significa um corte de 45 milhões de euros. Mesmo com a totalidade do IMI rústico para as freguesias e com 1% do IMI urbano, isto dá 26 milhões de euros. Há aqui um cobre, fazendo as contas, um corte de 19 milhões de euros. Por isso não é verdade que se está a dar mais meios. A conversa que o Governo tinha para justificar a extinção de freguesias, porque ia ter mais meios, porque iam ser mais eficientes, porque iam ter mais capacidade, não é verdade. Não é verdade. A eficiência significa reduzir a capacidade de intervenção junto às populações. Eficiência para o senhor deputado significa que as freguesias vão ter menos capacidade para atender àqueles que são os problemas das populações. É isso que o senhor deputado está a dizer e nós sabemos que é isso que defende concretamente. Eu queria aqui fazer uma última referência, porque o tempo está a terminar, em relação às comunidades intermunicipais, porque as alterações, nós não conhecemos ainda as propostas concretas que vão ser apresentadas em relação a este decreto. Eu vou terminar mesmo, senhor Presidente, só para dizer o seguinte, que no essencial e daquilo que ressalta do acordo é que também a perspectiva do Governo em relação a esta matéria se mantém. Mantém o esvaziamento dos municípios, mantém uma pretensão de definitivamente pôr fim ao processo de criação das regiões administrativas, quase substituindo essas regiões por essas comunidades intermunicipais, e continuamos a falar de comunidades que não têm legitimidade democrática para desenvolver um conjunto de funções que se pretende que se desenvolva, para além de que está também subjacente a objetivos de privatização. Sr. Presidente, eu queria só deixar bem claro que quando referi a questão da autonomia ou a ingerência na autonomia, estava-me a referir às finanças locais. Muito obrigada. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, eu volto novamente à questão das finanças locais, porque aquela que foi a justificação que foi dada pelo Senhor Ministro e pelo Senhor Secretário de Estado não esclarecem nem vão ao encontro daquelas que são as questões que nós colocamos, porque mesmo sendo verdade aquilo que foi aqui dito, de que o nível de receitas se mantém, entre uma coisa tira-se aqui, põe-se ali, foi isto que o Sr. Secretário de Estado deixou aqui dito. Isto significa que estamos a falar de um nível de receitas que já hoje é insuficiente para os municípios. Estamos a falar de um nível de receitas que já hoje não possibilita os municípios de cumprir integralmente, com qualidade, conforme as populações necessitam, o conjunto de competências que têm e de ajudar ainda mais as populações face às dificuldades em que hoje vivem e que hoje se encontram. Nós estamos a falar disto. O que o Governo pretende é manter o nível de dificuldades que ano após ano se vai agravando, como já foi também aqui dito. Mas mais do que isto, o que eu queria perguntar concretamente é o seguinte. Da alteração em alteração da Lei das Finanças Locais, o que nós temos vindo a assistir é uma redução da participação dos municípios nos impostos do Estado. Ou seja, creio que na Lei de 48/98 era cerca de 30%, na Lei 2 de 2007 passou para 25,3% e agora o que é proposto é 19,5%. A questão que lhe queria perguntar era: o que é que significa para o Governo o princípio constitucional da justa repartição pública da justa repartição dos recursos públicos entre o Estado e a administração local? Porque a verdade é que ao longo deste tempo de justa esta repartição não tem nada, porque aquilo que tem vindo a ser aplicado, nós sabemos que aquelas que são as transferências estão relacionadas com a receita que se vier a obter no conjunto destes impostos, no IRS, no IRC e no IVA, e que podem variar de ano para ano, mas não é isso que nós estamos aqui a colocar. O que nós estamos a colocar é, de facto, a participação dos municípios nesses mesmos recursos públicos, que têm vindo há décadas, que têm vindo a ser reduzidas, e que este Governo que está aqui a propor é, mais uma vez, a redução da participação dos municípios nestes impostos
da nossa opinião, como já foi aqui colocado, não vai ao encontro do princípio constitucional. E é essa a questão que gostaria de colocar. Senhor Ministro, Senhor Secretário de Estado, sobre comunidades intermunicipais, o Senhor Secretário de Estado deu um bocadinho a volta ao texto e não se referiu às questões que eu referi em relação às comunidades intermunicipais. Eu não falei, podemos também falar de autonomia a este nível, mas eu falei nas questões da autonomia muito concretamente em relação às finanças locais. Eu o que coloquei foi o esvaziamento das competências dos municípios. Competências fundamentais e competências importantíssimas, como o planeamento, as infraestruturas, o funcionamento dos próprios serviços de cada um dos municípios, que na nossa opinião não estamos a falar de um conjunto de facto de esvaziamento dos municípios e da retirada dos municípios de um conjunto de competências que são essenciais. O que eu falei foi da perspectiva da criação de regiões administrativas, que nós sabemos que por parte do PSD e do CDS não há muita vontade de levar à prática aquilo que a nossa Constituição contempla. Mas aquilo que parece estar aqui em cima da mesa é com a criação destas comunidades intermunicipais pôr definitivamente na gaveta este objetivo. Eu queria aqui colocar, no tempo que me resta, uma última questão que tem a ver com o aumento do horário de trabalho dos trabalhadores da administração pública, que vai também afetar os trabalhadores da administração local. Nós consideramos que este aumento do horário de trabalho para as 40 horas constitui um retrocesso social, constitui um andar para trás na conquista e nos direitos que foram consagrados para os trabalhadores. Este aumento do horário de trabalho não é acompanhado da respectiva remuneração, ou seja, o que aqui se impõe é que os trabalhadores façam mais trabalho gratuitamente, é isto que está aqui em cima da mesa e que significa a perda de 14% do salário. O que nós gostaríamos de colocar e que gostaríamos que o Sr. Ministro respondesse era que, efetivamente, este aumento do horário de trabalho está previsto... Sr. Deputada, tenho de terminar, peço desculpa. Vou terminar, mas fui constantemente interrompida e eu queria terminar queria terminar a minha intervenção dizendo, porque creio que nós podemos trazer os assuntos que nós considerarmos adequados. A questão que eu queria colocar muito concretamente é o seguinte: a lei ainda não foi aprovada, mas segundo está na proposta de lei, o que se prevê é que entre em vigor em setembro. O que eu queria perguntar era como é que o Sr. Ministro vê esta entrada em vigor desta medida no concreto, não só no meio do ano, mas no momento em que está a terminar o mandato ao nível das autarquias, ou seja, o ciclo autárquico está a terminar, e como é que vê a compatibilização da tomada desta medida com esse aspecto? Obrigado. Ainda sobre 3 questões de que temos vindo a debater nesta audição, mas de uma forma muito breve e sintética. Em primeiro lugar, sobre as 40 horas para os trabalhadores da administração pública, ficou bem claro por parte do Governo, quando referiu que poderemos considerar em parte a reposição de algumas medidas e, aliás, conjugando também com as declarações do Presidente da República, o que está em cima da mesa, mesmo para a frente, e o que pretendem estes partidos é, de facto, manter este conjunto de medidas, mesmo para além do dito ou da dita pós-troika em Portugal, e não repor os direitos que foram roubados aos trabalhadores. Uma segunda nota para dizer o seguinte, que falámos de princípios constitucionais, o Sr. Secretário de Estado falou da autonomia, mas para nós a autonomia dos municípios não significa ou não se resume única e exclusivamente à possibilidade dos municípios poderem encontrar outras receitas. Porque aquilo que está subjacente ao que o Sr. Secretário de Estado aqui disse foi que paulatinamente o que se pretende é que reduzir, como se tem vindo a fazer nos últimos anos, reduzir a participação dos municípios nos postos do Estado e substituí-los por outras taxas, onerando ainda mais os municípios, onerando ainda mais as pessoas. Uma questão que eu formulei há pouco ao Sr. Secretário de Estado e que não me respondeu, e vou reformulá-la de uma forma sintética, é sobre o outro princípio constitucional que nós consideramos muito importante e que o que eu perguntei há pouco era o que é que significava ou o que é que significa para este Governo
o princípio da justa repartição dos recursos públicos, porque esta justa repartição, como diz a nossa Constituição, na lei e naquilo que é proposta, é cada vez mais injusta. Por isso gostaria um comentário do Sr. Ministro em relação a esta matéria. Eu queria fazer duas outras perguntas também muito sintéticas. Uma primeira foi, até tendo em conta as declarações do Sr. Ministro, que referiu que da redução de empresas municipais, salvo erro, são menos 141, penso que foi este um número que o Sr. Ministro aqui disse, e eu queria repetir uma pergunta que já fiz na anterior audição, que o Sr. Ministro disse que ainda iria desenvolver um estudo sobre essa matéria, era nessas empresas municipais que se extinguiram, estou a falar concretamente às que se extinguiram, porque houve outras que se podem ter fundido. Nas que se extinguiram, qual é que foi a solução encontrada, quer para os trabalhadores, quer para as suas competências? Ou seja, muito concretamente, o que eu gostaria de saber é se esses trabalhadores foram reintegrados ou não nos respectivos municípios e se essas competências voltaram a ser assumidas ou não diretamente pelos próprios municípios. E a outra questão que eu gostaria de colocar também assim muito sinteticamente tem a ver com a proposta de lei das finanças locais, com o dito Fundo de Apoio aos Municípios. Do que eu compreendi, a regulamentação deste fundo vai ser remetida para futura regulamentação, passando aqui vai ser para funda regulamentação, mas o que eu queria perguntar era como é que vai ser a participação dos municípios neste fundo? Das propostas do PSD e do CDS há alterações a este nível, ou seja, propõe-se a eliminação do conjunto de artigos que regulamenta isto, mas eu gostaria de perguntar era, no concreto, quais é que vão ser os critérios que vão estar subjacentes à participação dos municípios desse fundo, porque não é claro e eu gostaria de saber o que é que também, se é que alguma coisa ficou acordado, poderá não ter ficado, mas como é que se vai desenvolver esse processo?